Fala aí, pessoal, nesse vídeo aqui, eu não vou falar nada muito técnico com você, muito pelo contrário, vou te mostrar um script aqui que eu fiz, que eu tenho vergonha desse script aqui, mas eu vou te mostrar tudo que eu utilizo com Python mesmo, para fazer toda a edição de vídeo que eu gravo, sem eu ter que colocar a mão em nada do meu vídeo. Eu acabo de gravar aqui o vídeo, passo esse script aqui, ele já me gera um novo arquivo e pronto. Tem algumas coisinhas que eu... Algumas coisinhas é assim, é pouco, né? Eu tenho muita coisa para fazer aqui nesse script, mas ele foi aquele tipo de script, eu não sei se você já fez isso, né? Mas é um script que eu vou montando para ir resolvendo um negócio, eu vou pensando na minha cabeça, depois eu testo isso aqui, depois eu movo isso para outra função, depois eu deixo isso aqui bonitinho, só quero ver se vai funcionar. E esse eu só quero ver se vai funcionar, foi ficando, e eu fui colocando mais coisa, até chegar num ponto que eu acabo o vídeo, já passo nesse script, eu não ponho a mão nisso aqui mais, porque tá funcionando perfeitamente. Então, tá feio, tá estranho, tá? Eu deveria ter feito isso mais... sem usar tanta lib assim como eu tô utilizando aqui, deveria, mas tá funcionando. Então, em algum momento, eu vou ter que refazer isso aqui, e aí eu vou refazer do zero. Vou refazer utilizando o PyAV, que eu já andei olhando, que daria bem certo aqui de fazer isso aqui. Mas voltando aqui, o que eu fiz? Bom, quando eu gravo um vídeo com o OBS Studio, que é isso aqui, né, no caso. O OBS, eu tenho aqui as cenas, né, por exemplo, aqui tem a câmera do notebook, que eu não vou colocar porque tá aqui na minha frente, eu acabei de acordar, eu não vou colocar isso aqui agora, mas tem essa câmera aqui e tem a parte do monitor, simples assim. E aí é só eu mudar de um para outro ali, geralmente com a setinha aqui, ó, eu consigo, a seta do teclado, eu consigo mudar qual câmera eu tô. Ok, depois que eu gravei, eu jogo esse vídeo bruto, e esse vídeo aqui, uma coisa que eu não te falei é o seguinte, eu gravo ele com um tamanho muito grande. Então eu tento capturar o máximo de dados possíveis aqui que eu consigo. Geralmente eu gero um arquivo de 10 GB, 20, é muito grande o arquivo aqui. E também quando eu gravo aqui, às vezes eu gravo 1 hora e meia de vídeo. Então fica um arquivo bruto muito grande. Então eu preciso fazer algumas coisas com esse arquivo antes de sair mexendo nele, tá? Então, ó, eu jogo os arquivos na minha pasta lá do desktop, tá escrito vídeos. Isso aqui é interessante porque esse script, eu fiz ele de uma forma que ele lê todos os arquivos que estiverem na pasta que eu passei ele. Então, se eu jogar 10 arquivos na pasta de vídeos ali e rodar esse script, ele vai fazer essa mesma coisa em todos os 10 arquivos de vídeo. Então, isso já facilita muito a minha vida quando eu tô, por exemplo, às vezes gravando uma sequência de coisas, né? Às vezes eu preciso gravar algum tutorial que tem parte 1, parte 2, parte 3, e eu gravo tudo direto ou eu gravo tudo picotado. Se eu gravar tudo picotado, eu jogo tudo ali, ele já faz tudo isso aqui nessa pasta, tá? Isso aqui vem dessa função aqui, e essa função executa uma outra função, que é o seguinte, a outra função é a função que executa tudo num único arquivo, que é essa run single file, e essa outra função é a run many files. O que essa função faz aqui? Você percebe que ela recebe o input path, ou seja, o diretório que eu estou tentando ler. Tem um dry run aqui, porque às vezes eu preciso ver quais comandos vão ser executados antes de executar isso aqui, né? Então, o dry run, se eu passar true, ele não vai executar nada, ele só vai mostrar os comandos que ele executou. Esse normalize audio é para normalização de áudio, eu vou te mostrar isso aqui tudo ali para cima, tá? Esse cut audio silences é para cortar silêncios mesmo, ou seja, a parte que eu fiquei quieto mesmo, ele corta essas partes. Às vezes eu tô gravando algum vídeo, te mostrar um exemplo. Se eu parar aqui agora, vou parar por 30 segundos, eu acho que você nem vai perceber, ó. Vamos lá. Aí, ó, eu quis voltar numa outra posição, só pra você perceber que eu parei aqui uns 30 segundos e esse script aqui já cortou esse silêncio aqui. Então, esse trecho faz esses cortes desses silêncios. Isso aqui, Cut Speech Silence, usa uma IA que é chamada de Celero VAD. O VAD ali é Voice Activity Detection. Isso aqui, ele detecta a parte que foi falada e a parte que ficou em silêncio na fala, entendeu? Então, às vezes, eu tô falando alguma coisa aqui e eu dou uma pausa aqui. Eu não sei como é que ficou isso aqui, tá? Porque eu não costumo fazer isso aqui, mas quando eu faço isso aqui, ele detecta cortes no meio da minha frase ali. Bonitinho, porque o Cut Audio Silence faria isso, mas ele faz isso muito... Às vezes ele erra, às vezes ele corta um trecho do que eu tô falando. Então isso aqui é uma IA, é um pouco mais inteligente. Então eu tenho duas sessões de corte nesse vídeo. Uma sessão que corta silêncios mesmo, mais bruto, e outra sessão que corta com IA utilizando essa Voice Activity Detection
Só que eu uso o contrário, né? Eu uso a parte que eu não falei dessa parte aqui pra eu tirar a parte que eu tô em silêncio no meio da fala. E o Fix Codex aqui é exatamente o que eu te falei do eu ter um arquivo bruto muito grande. Então não é que eu tô corrigindo o codec em si, né? Mas eu tô passando ele no FFmpeg para gerar um novo vídeo, mas esse novo vídeo que eu tenho aqui, ele vai ser basicamente menor, vai ser reduzido o tamanho dele aqui. Eu coloquei esse nome Fix Codex porque quando eu usava o CapCut ou o Premiere, Adobe Premiere para editar isso aqui, geralmente não batia algum codec de alguma parte do vídeo que eu editei. Aí por isso ficou esse nome Fix Codex. Essa função, ela vai passar dentro da pasta lá, vai ler todos os arquivos dentro dessa pasta e vai rodar a outra função, que é a RAM Single File, e essa outra função é a função que realmente executa as coisas aqui. E aí tem um monte de coisa que ela executa aqui. Se eu tiver que fixar os codecs, eu vou fazer isso aqui. Aqui eu vou gerando arquivos aqui, ó, com esses nomes, então 00, Fix Codecs. Eu vou gerando outro arquivo. Por exemplo, eu não apago os arquivos, né? Porque às vezes dá erro no meio do processo, eu preciso continuar do meio do caminho. Então, nesse caso aqui, eu tenho 01 Normalized, isso é a normalização de áudio, que eu já te mostro ali. Aqui eu tenho o AI Cut, o AE, né? No caso, AI ficou IA, né? Mas seria AE, que é de Auto Editor. Já te mostro ele ali para cortar os silêncios. E eu tenho aqui o final, que passa dentro do Celero VAD. Mas o Celero, ele lê só áudio, então tem que tirar o áudio do vídeo, mandar pro Celero, ele me manda as partes que eu falei, né, Voice Activity, a detecção de fala, e aí na hora que eu recebo isso, eu mando isso de volta lá pro Smart Cut, que é este outro aqui, ó. E esse aqui, ele não recodifica o vídeo, né? Ele só copia as partes ali, ele corta tudo e copia essas partes, unindo tudo num vídeo só. E aí ele gera um vídeo final. Então você vê que são 4 etapas aqui, não sei se você percebeu, né? Que eu tenho que fazer pro áudio. Vamos olhar essas funções aqui para você entender melhor o que eu utilizo, tá? A base de tudo o que eu utilizo aqui é o FFmpeg, tá? Inclusive a base da internet, tá? Tem até um meme que a base da internet é o FFmpeg. Deixa eu pesquisar aqui, ó, FFmpeg meme. Deixa eu mostrar isso aqui que é engraçado. É isso aqui, ó. A base da internet inteira, ó. Tudo que você tem aqui, a base que sustenta toda a internet que você tá vendo aqui é o FFmpeg. E aí vai rodar tudo isso aqui pra cima. Eu tô tentando fugir daquele nome ali, gente, porque eu não tenho medo do YouTube me dar algum visto aqui, né? Mas olha lá, o YouTube, Netflix, tudo que você tá vendo aqui que é relacionado com vídeo, vai estar utilizando nossa, vai estar utilizando o FFmpeg ali. Eu tava olhando o texto ali, qual é que eu falei o nome do negócio ainda. Então, o FFmpeg também é a base de tudo que eu uso aqui, ok? Então, a primeira coisa que eu faço aqui com o meu vídeo vai ser o seguinte, é a normalização de áudio. O primeiro eu gero um comando inicial, para não ter que ficar digitando aqui, FFmpeg, hide banner, log level e tal, e aí configuro o início, o primeiro trecho do comando do FFmpeg. Depois que eu gerei esse primeiro trecho, daí eu vou lá fazer a normalização de áudio. Essa normalização, a primeira aqui é Fix Codex, né? O Fix Codex, ele só compacta um pouco o vídeo. Ele tem esses mesmos codecs aqui. Mas, mesmo assim, a minha compactação utiliza -CRF13, tá? Esse 13 aqui, no X264, H264, ele gera um arquivo muito grande ainda, mas mesmo assim ainda é muito menor do que o arquivo original. Isso aqui é só para tentar perder o mínimo de qualidade possível. Então eu passo nesse codec aqui, utilizo o 13, esse 13. Quanto mais baixo este número, maior o arquivo que você vai gerar, né? Mais qualidade, mas também maior o arquivo. E quanto mais alto esse número, você vai gerar um arquivo menor, mas com menos qualidade. Eu acho que esse valor vai até a 53. A recomendação é que você utilize um valor ali entre 20, 23, até mais um pouquinho. Entre 20 a 26, vai, para você trabalhar. Eu tô usando 13 aqui, então gera um arquivo ainda muito grande, tá? E outra coisa aqui embaixo, olha o codec de áudio aqui. Eu tô utilizando AAC com 512K. Isso aqui é muito alto também para um áudio. Novamente, isso aqui eu só tô passando aqui para gerar um arquivo menor. Mesmo com essas configurações, isso gera um arquivo infinitamente menor do que o meu arquivo original. Então, só tô passando isso aqui para gerar essas coisas todas aqui de novo, num arquivo menor, e eu tô colocando algumas flagzinhas aqui por conta do seguinte, às vezes, quando eu utilizo codecs assim, do CapCut, do Premiere,
ele desincroniza o áudio por algum motivo. Isso aqui ajudou a corrigir esse problema ali. Ok, depois que eu corrigi os codecs, aqui embaixo eu faço a normalização do vídeo com o FFmpeg de novo, tentando ainda manter o áudio lá em cima, a qualidade, né? Mas cada vez que você faz uma recodificação, aqui já foi uma, agora vai ser outra, aqui só no áudio, no caso, mas cada vez que você faz uma recodificação, você perde um pouco de qualidade também. Então aqui vai ser uma segunda recodificação de áudio para normalizar o áudio, ou seja, eu quero que as partes onde eu falei baixinho e eu falei muito alto, que elas fiquem mais parecidas. Então eu tento chegar ao volume das partes mais baixas, o máximo de altura possível para que ele fique mais próximo da parte mais alta. Normalizar o áudio mesmo, deixar ele mais normal, a onda de áudio ali, tá? Isso aqui são contas bastante nerds aqui que eu não vou saber te explicar aqui agora. Até tentei, mas eu nem pesquisei isso aqui pra te falar. Então eu tô te falando coisas que eu faço já, assim, há muito tempo, sobre normalização, e toda vez que eu gravava algum áudio eu fazia isso aqui, tá? Inclusive eu já toquei em banda, não sei se eu já falei pra você, uma hora eu falo isso aqui pra você. Mas voltando aqui, aqui nessa primeira etapa eu tô passando no vídeo e fazendo cálculos pra ver quais os valores eu vou utilizar pra fazer a normalização. Então são duas etapas. Primeira passada, a segunda passada é que vai fazer a normalização. E aqui nessa normalização eu utilizo os dados da primeira passada, nessa segunda passada aqui, e aqui sim eu faço normalização, e percebe que aqui eu só mexo no áudio, ó. O vídeo eu tô copiando ele do arquivo sem fazer recodificação nenhuma. Então isso aqui já me salva um pouco uma recodificação de vídeo aqui. Então até agora de vídeo foi uma recodificação e de áudio foi, de vídeo foi uma recodificação, de áudio foi duas com essa aqui. Então já tem a segunda recodificação de áudio aqui nesse momento para normalizar. Aí mais para baixo aqui, eu tenho o seguinte, essa parte aqui é interessante, porque nessa parte eu faço o corte dos silêncios. Desculpa, de novo, eu pausei para tossir, e aí eu voltei e tossi no meio do vídeo. É interessante, né? Eu não sei se isso aqui, eu acho que esse script não corta, tá? Porque eu acho que ele vai considerar isso aqui como fala. Mas voltando aqui, o que vai acontecer agora aqui, eu vou cortar os silêncios do meu vídeo aqui. Então, nessa parte aqui, essa é a configuração aqui mais importante, que é esse Auto Editor aqui. Deixa eu ir te mostrando essas coisas todas aqui. Auto Editor, que é isso aqui que eu tô utilizando, mas no GitHub, né, que eu queria. É isso aqui que eu tô utilizando para você fazer a recodificação do áudio ali. Então, tem tudo aqui que eu utilizo nisso aqui, tá? Ok, depois que eu passei o Auto Editor aqui, ele vai cortar as partes que eu fiquei em silêncio neste vídeo aqui. E aí ele vai gerar um vídeo com uma configuração super alta aqui também, de novo, ó, tá vendo? As mesmas configurações. Isso porque eu acho que ele utiliza, nem li sobre isso, mas eu acho que ele utiliza o FFmpeg, porque isso aqui são coisas do FFmpeg mesmo. Então eu acho que ele utiliza ou PyAV, ou FFmpeg, alguma coisa relacionada com isso aqui. Então esse aqui vai cortar os silêncios e vai me gerar um novo arquivo. Então de vídeo agora foram duas recodificações e de áudio 3 recodificações. Isso aqui eu não vi uma forma de não fazer recodificação. Eu acho que não dá para não fazer a recodificação disso aqui. Então, tá vendo que eu já tenho muita recodificação? Isso é um problema que eu quero corrigir e eu quero escrever esses scripts utilizando a fonte mesmo, ou FFmpeg, ou PyAV, alguma coisa assim. Mas aqui é o que eu te falei, eu corto os silêncios. Maravilha. Depois, o que eu faço? Eu tiro o áudio do vídeo, né, copio o áudio do vídeo para um outro arquivo, jogo esse áudio do vídeo para dentro do celeiro VAD, e aí o celeiro vai detectar atividade de voz, né? VAD, Voice Activity Detection. Isso aqui é uma IA que faz isso, especialista em fazer isso. Eu acho que o Whisper também faz isso. Só que esse aqui já é para isso. O Whisper eu teria que mexer para fazer isso. Então, nesse caso, o que ele vai fazer? Ele vai me retornar os segundos de onde eu comecei e terminei cada fala. Comecei e parei, comecei e parei, comecei e parei. Foi indo assim. Ele vai me retornar. Aqui eu já fiz uma função para resolver isso aqui, que é essa parte aqui, né? Ele vai me retornar uma tupla com isso aqui, se eu não me engano. Então, nessa função que eu fiz aqui para ajustar os timestamps, lá no finalzinho dela, isso aqui, nessa função que eu fiz aqui, é para ela colocar um padding no começo e um padding no final, para não ficar um corte muito seco. Então eu coloco alguns milésimos de segundos antes e alguns milésimos de segundo depois de cada trecho de áudio aqui. E aí no final das contas eu vou ter uma tupla que vai ter onde eu comecei e onde eu parei de falar. Comecei e parei de falar. Isso eu vou usar invertido depois ali nesse outro Smart Cut aqui. Deixa eu ver se eu acho esse Smart Cut. Que eu achei genial, porque é o seguinte, esse Smart Cut é isso aqui, ó.
esse Smart Cut, ele não recodifica o vídeo aqui, né? Você pode fazer recodificação, mas ele não recodifica. Foi o único que eu encontrei que eu passo pra ele as configurações, ele faz os cortes, mas ele só copia, ele não recodifica. Então eu fiquei só com aquelas recodificações que eu fiz anteriormente. E aqui você fala pra ele, olha, chama o Python, tal, input, e aí você passa lá os segundos que você quer manter ou que você quer cortar. Eu não lembro o que eu tô fazendo ali, né? Eu acho que eu tô fazendo invertido. Eu tô cortando os vídeos. Deixa eu ver se eu tenho comando. Ah, eu tô usando o código dele direto, eu não tô mandando comando, tá vendo? Eu peguei o repositório ali e peguei a parte do código dele que eu precisava, ao invés de executar o comando. Então aqui eu tô fazendo o corte final, que esse corte final vai ser aqueles silêncios ou atividade de voz que eu recebo da IA lá do Cileiro. Depois que eu recebi isso aqui, eu vou cortando início, fim, início, fim, início, fim. E aí no final eu termino já tendo um vídeo aqui. Depois eu só vou fazer aqui, pegar o tempo que passou. Depois não, né? Isso aqui já vai estar... Isso é um decorator. É um decorator mesmo. Esse decorator já vai estar em cada função. Então, no final das contas, eu vou ver quanto tempo que levou para cada um desses scripts executarem ali. E aí, depois que terminei, acabei com isso aqui, eu faço mais uma coisinha, porque você percebe que aqui eu tô pegando o que eu gravei, geralmente não tem corte, então tudo que você tá vendo aqui, corte que eu tô falando, eu não corto o que eu falei. Então o que você tá vendo aqui foi o que eu gravei mesmo, realmente, né, do jeito que saiu aqui, só que eu corto um silêncio. Eu não quero te dar tempo pra pensar ou pra tentar, sei lá, sair do vídeo, porque é aquele esquema, né, as pessoas não têm mais atenção atualmente. Então se eu fizer um vídeo muito lento, ou então se eu parar de falar no meio do vídeo, assim, qualquer coisa que eu fizer que te dê tempo de pensar, você sai do vídeo, né, no caso. Inclusive, você já deve ter saído do vídeo, já não deve ter ninguém mais assistindo isso aqui. Mas beleza, aqui ele vai me gerar um vídeo, tá? Agora, no final das contas, eu faço o seguinte, aqui eu tenho um terminal nesse editor, aqui eu utilizo para executar isso aqui. Então, por exemplo, se eu mandasse ele executar, eu acho que eu não tenho nenhum arquivo naquela pasta, ele vai dar erro, não brinca que tem. Não fala que tem arquivo lá não, gente. Eu acho que não. Não tenho. Não tinha nenhum arquivo naquela pasta, então ele não executou, ele já rodou e parou aqui a execução. Ok. Mas depois que eu terminei, eu pego a legenda desse vídeo que eu gravei. Então aqui, o Whisper, eu já falei isso pra você, eu uso o Whisper desde aquela época que eu gravei um vídeo e há muito tempo atrás eu já tava usando ele. Então eu gero a legenda do vídeo, baseado nesta legenda desse vídeo, eu utilizo o Gemini para fazer meio mundo de coisa aqui. Então aqui, por exemplo, eu vou te mostrar alguma coisinha só aqui do Gemini, só pra gente não perder muito tempo com isso, porque é muita coisa, tá? Depois, se você quiser que eu te mostre isso aqui em detalhes, eu te mostro, tá? Mas, ó, o Gemini aqui, ele faz o seguinte, a primeira coisa é corrigir a legenda que o Whisper gerou pra mim. Então, eu pego aqui, eu entrei no Gemini, isso, né? Então, o Gemini, ele vai ler o texto, eu tenho um prompt enorme ali, eu já te mostro, e ele vai ler a legenda e vai ver se, ele vai saber o que eu tô falando, é óbvio, né, que eu vou falar isso pra ele, mas ele vai ler a legenda, eu vou falar pra ele do que é o vídeo, e baseado nesse contexto da legenda, ele vai tentar achar palavras que o Whisper errou. Ou seja, o Whisper, eu falei rough, aí o Whisper não entendeu que isso era rough do Python, né? R-U-F-F. E aí, nesse caso específico, o Gemini detecta isso e corrige pra mim. Então, ele faz a correção da legenda, depois ele faz... O que mais que ele faz? Vamos seguir a ordem. A primeira correção da legenda, depois ele gera pra mim um resumo dessa legenda. A partir desse resumo dessa legenda que ele gerou, eu vou pedir pra ele fazer o SEO do YouTube pra mim, então essas coisas eu não faço na mão, é óbvio, né? Claro que eu tenho que ler, eu não vou pegar o que a IA me coloca e edita. Depois, baseado nesse resumo também, eu peço pra ele gerar um artigo. Geralmente isso aqui não funciona, então eu nem uso isso aqui. Quer ver? Deixa eu te mostrar. O último script que eu executei foi o seguinte. Ó, se eu pegar aqui agora, eu tenho o último script que eu executei aqui, isso aqui, ó. Então eu executo nessa ordem. Eu corrijo a legenda, gero o resumo, depois gero o SEO do YouTube, depois os capítulos do YouTube, depois eu converto, peço para o Gemini traduzir a legenda para inglês para mim. E aí depois que ele faz isso tudo aqui, eu já tenho as legendas, eu coloco essas legendas no vídeo também e uso esses valores, conforme eu te falei, para fazer alguma coisa com esse texto. Eu guardo essas legendas aqui porque isso aqui pode ser útil depois para fazer alguma coisa baseada na transcrição do vídeo. Falei isso para você lá no vídeo do Whisper, tá? Aqui estão os prompts, tá? Então, por exemplo, se você pegar esse primeiro aqui que eu mando pro Gemini, que é para corrigir a legenda, porque senão a gente vai ter que falar muita coisa,
Você é um revisor técnico de legendas SRT, geradas automaticamente. A legenda foi transcrita por uma IA Whisper e pode conter erros em termos técnicos de programação. Além disso, você só está recebendo um trecho da legenda devido à limitação de quantidade de tokens. Portanto, o texto pode parecer sem final. Atenção, isso é um script automatizado. Não adicione observação, porque ele estava adicionando observações nos meus vídeos. Não nas minhas legendas. Ele adicionava assim, eu fiz a correção para você. Aí eu falei, não adicione observações, notas ou qualquer informação não solicitada explicitamente no prompt. Seu trabalho é corrigir palavras erradas com base no contexto técnico geral. Preservar o enfim, isso aqui é um prompt, depois tem um exemplo, lembrar aqui embaixo para ele entender o que é para ele fazer, e ele faz essa correção toda aqui. E aí, quando eu vou mandar o trecho, eu falo para ele, seu trabalho começa a seguir, revise o trecho de SRT abaixo. Eu uso IA mais para essas coisas aqui, né? Isso aqui demora demais pra gente fazer. Ok, o que mais que eu tenho aqui? Artigo, enfim, as coisas aqui são só coisas simples mesmo que eu utilizo aqui com IA. Depois que eu fiz isso aqui, aí a parte final é isso aqui. Isso aqui falta fazer algum comando pra isso aqui. A parte final é isso aqui, ó. O FFmpeg, ó, isso aqui não, isso aqui foi outra coisa. Mas o FFmpeg que eu utilizo, ele é... Ah, não, eu acho que eu tenho uns copy ou CP. CP... Achei. Então, isso aqui que eu faço no final das contas, ó, percebe? Eu tô copiando o que tá, o arquivo final que foi gerado lá, que é o último que foi gerado pelo Smart Cut, copiando ele pra dentro dessa pasta vídeos, e aí eu rodo o ffmpeg-i com o nome desse arquivo, depois eu pego, ó, olha só, eu peguei a Library Music do YouTube e joguei aqui com menos 35 dB de volume, né? Que eu achei um volume interessante para ficar uma música dentro do áudio. Depois eu tô fazendo um filtro e aí eu tô fazendo um merge dessa música dentro do meu vídeo com o meu áudio. E aí pronto. E esse shortest aqui é o seguinte, porque aqui eu tenho mais ou menos 1h30 de música do YouTube, né? Algumas talvez até repetidas. E aí com essas 1h30, às vezes eu gravo um vídeo de 15 minutos. Aqui, por exemplo, eu tô com 20 minutos de vídeo. Então esses 20 minutos de vídeo, quando eu gravo esse vídeo, ele vai pegar o menor arquivo e vai cortar no menor. Na hora que terminar este vídeo, ele corta a música no final. Beleza? Então, basicamente isso. Então, você vê que não é um bicho de 7 cabeças, não é um negócio muito simples também, confesso pra vocês, se eu vim fazendo ao longo do tempo, mas isso aqui eu não ponho a mão quase, tá? A única coisa que eu faço manual é, depois que acabou aqui, eu tenho que vir no Whisper, depois eu posso até fazer isso no script, tenho que vir no Whisper, mandar ele converter, tenho que mandar o Gemini fazer aquilo lá tudo, e tenho que colocar essas músicas aqui no final, que deve ter uma música nesse vídeo, porque eu já fiz isso nesse vídeo aqui. Basicamente, isso aqui que eu faço com o Python, tá? Eu não gosto deste script. Eu falei pra você, eu tenho vergonha deste script aqui, porque não é nada técnico. Isso é um script que eu fiz nas coxas mesmo aqui, jogando, correndo e saí jogando e fui colocando coisa e pensei, depois eu volto e não voltei nada. Então ficou super ruim. Eu faço muita recodificação de vídeo, então eu tenho que resolver esse problema. Só que, se você quiser isso, em algum momento eu compartilho isso aqui com você, porque isso aqui é um código privado, tá? Eu não, como eu te falei, eu não gosto desse código, então eu não compartilho esse código. Mas se você quiser, se você chegou aqui no final do vídeo, fala pra mim, eu pego esse código aqui e mando tudo pra você, incluindo talvez até os prompts do Gemini, se você quiser, enfim, essas coisas todas aí. Então é isso aqui que eu faço pra editar esse vídeo que você tá vendo, que foi editado exatamente assim, eu não pus a mão nisso aqui, né? Eu só rodei esse script, coloquei a música e fiz o upload para o YouTube e você tá vendo ele aí. Beleza, bye!